Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando sobre conflitos, né? Semana passada falamos sobre as pessoas que adoram um conflito e hoje nós vamos falar sobre as que odeiam um conflito. Bom, desde o início do mês estamos falando exatamente que o conflito tem um papel educativo, moral, na nossa trajetória evolutiva. Portanto, o conflito é um instrumento divino nas nossas vidas. Se nós não tivermos o conflito, nós não iremos remexer nos nossos conceitos, nas nossas crenças, na forma de ver a vida. E aí a gente vai sempre interpretar as coisas do mesmo jeito. A gente não sai do lugar. O conflito vem justamente provocar essa troca de visões. A gente mexe na nossa bagagem, olha para o que o outro traz da bagagem dele, mexe, remexe, mexe, e tentando resolver o conflito, a gente acaba desenvolvendo outras visões, ou desenvolvendo uma outra conduta, desenvolvendo recursos para lidar com a situação que está em questão. Ora, eu aprendo, ora o outro aprende, ora nós aprendemos juntos. Por isso vivemos em sociedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado em querer sempre fugir do conflito. Porque quando eu odeio o conflito, eu tenho a tendência de querer fugir do conflito. Porque o conflito me causa dor, né? É natural, o conflito causa dor. Essa é a proposta do conflito. Não causar dor pela dor, mas a dor é o desconforto de eu estar tendo que revisar, mexer, negociar, tentar outra forma, falar, sentir, reconhecer meus sentimentos. Então, fugir do conflito é estacionar a sua evolução, porque você está fugindo exatamente dessa proposta educativa de revisão da sua forma, das suas visões e da sua conduta, consequentemente. Agora, e como eu venho falando nos episódios anteriores, existe a forma de lidarmos com o conflito, entende? Então, não é que a agressividade nos seja necessária, não é que as brigas nos sejam necessárias. A escolha que vamos fazer sobre a forma que vamos lidar com o conflito é que vai determinar as consequências. Então, uma mesma situação, eu posso lidar de uma maneira que vai agravar, ou eu posso lidar de uma maneira que vai favorecer as nossas reconstruções, ou eu posso fugir, estacionando a minha evolução. Se você odeia conflitos e tem como padrão fugir dos conflitos, eu te indico que busque terapêuticas psíquicas, né, psicológicas, para que você compreenda o que é que existe de fragilidade em você que faz você sofrer tanto com algo que é presente na nossa vida e que é natural que aconteça. Novamente, o conflito é esse desencontro de ideias, de visões, de conceitos e de expectativas. Não tem como viver num mundo de espíritos imperfeitos, que todos nós somos, inclusive você, sem vivenciar esse choque de ideias. O que eu acho certo você não acha, o que você acha importante eu não acho, percebe? Então, para a gente trabalhar na gente, a gente vai ter que vivenciar esses conflitos. Quando a gente lê sobre a lei de sociedade no Livro dos Espíritos, a gente aprende que o isolamento é um atraso na nossa evolução. Nossa, mas eu me isolei, eu fui para o pico das montanhas, eu vivo meditando, eu vivo lendo coisas boas, eu estou angelizando. Não, não está, não, você está fugindo do seu desenvolvimento, porque é muito fácil você não vivenciar conflito se você está só. E hoje isso é ainda mais delicado, porque nós estamos vivendo a transição planetária.
Então estamos todos nós sendo levados a lidar com as verdades que postergamos resolver nas vidas anteriores. Nós estamos atraindo cada vez mais as pessoas que nos colocam em contato com as nossas fragilidades. Se eu fugir desse conflito, de novo, eu não vou tratar, eu não vou curar, eu não vou me fortalecer, desenvolver recursos para lidar com as situações, eu não vou amadurecer. Então, esse caminho é extremamente prejudicial na minha evolução. Eu costumo muito falar em sala de aula, né, no estudo sistematizado da doutrina espírita, que quando a gente passa um fim de semana num retiro, é muito interessante. A gente passa ali 2 dias, 3 dias, um feriadão, uma semana inteira num retiro, seja ele qual for, religioso ou voltado a práticas terapêuticas, seja o que for. A gente passa dias se dedicando a um comportamento que nos faça bem e que faça bem ao outro. Então a gente se impõe regras de comportamento nesse retiro, né? A depender do tipo de retiro, a gente modifica a alimentação, o ritmo do sono, a respiração, a relação com as pessoas. Nos que são religiosos, então, as pessoas pisam no nosso pé, aí pedem perdão, né? Ai, desculpa, pisei no seu pé, e a gente diz, mas que isso, nem senti, tá tudo bem. Né? Mas quando a gente não está nesse retiro, meu Deus, fica pisando no meu pé só para ver. Então, a gente acaba saindo desses retiros com um sentimento, a sensação de que a gente angelizou. Né? Fala, meu Deus, santifiquei. Como eu precisava desse retiro, porque eu sou essa pessoa. Aí Deus fala, você é essa pessoa? Tá bom. Aí faz o vizinho aparecer, te perturbando. Faz o familiar aparecer, gerando um conflito. Faz você vivenciar experiências na sua profissão que geram e causam conflito. E aí, aquele seu eu verdadeiro começa a aparecer. E aí você começa a sentir dor, você começa a reagir a isso. Aí você conclui, acho que eu não santifiquei ainda, né? Ou, eu preciso viver no retiro. Então, é muito fácil a gente ter boas sensações quando nós estamos sendo influenciados somente pelo que nos faz bem. Mas isso não me desenvolve enquanto espírito, porque eu não me torno livre. Ora, eu só fico em equilíbrio quando tudo me favorece. Percebe a minha vulnerabilidade? A depender de onde eu for, aí eu já viro o capeta. A depender das minhas companhias, eu já viro o Satanás. Entende? Nossa, como eu sou vulnerável. Acontece que eu não sou fantoche do mundo. Entende? Eu não fui criada para reagir ao que o ambiente provoca em mim. Eu fui criada para, através do ambiente que eu estou me relacionando, escolher como eu vou lidar com ele. E eu só vou conseguir escolher lidar de maneira benevolente, com autorrespeito, com respeito pelo outro, com auto-amor, com amor pelo outro, desenvolvendo a habilidade de lidar. Mas se eu fujo, eu acabo não me desenvolvendo. Percebe? Então, vou te dar uma dica para essa semana, você começar a exercitar algumas atitudes frente aos conflitos. Está vivenciando um conflito. Veio a dor. Veio. Se você odeia conflito, veio o conflito, veio a dor. Né? A dor profunda. Para quem odeia conflito, o conflito causa uma dor profunda. Rasga, assim, a gente sente um rasgo na gente. Né? Está sentindo isso? Tenta acalmar, dá um tempo, deixa passar umas horas, ou até o dia seguinte, não deixa passar muitos dias não, porque o exercício é para a semana, se for passar uns dias, aí a semana passa, né? Deixa passar umas horas, ou deixa chegar no dia seguinte e tenta conversar sobre isso. Procura a pessoa envolvida e tenta falar assim, isso
que aconteceu me causou dor. Tenta trazer um diálogo falando de você. Eu senti, eu dou importância. Porque às vezes a gente vai conversar sobre os nossos sentimentos, mas a gente vem num diálogo de conceitos sobre o que é certo, o que é errado, aí a gente agrava a situação. Porque eu tenho conceitos do que é certo e errado, você tem outros. Então, se eu quiser impor a você as minhas verdades, os meus conceitos, você vai se sentir violentado. E aí você vai defender os seus e a gente vai ficar numa guerra de braço, o que é certo, o que é errado. Mas no conflito, nós não estamos sendo chamados para uma queda de braços sobre o que é certo e o que é errado. Olha que interessante. O conflito é um recurso divino que nos chama para uma reflexão e uma revisão dos nossos conceitos. Então não cabe a disputa em que eu quero impor a você a minha verdade e que você quer impor a minha verdade, a sua verdade. O que cabe a mim é refletir sobre tudo isso e tirar as minhas próprias conclusões. E a você refletir e tirar as suas conclusões. Então, ao tentar dialogar sobre o conflito, não tente impor ao outro a sua verdade. Por isso é importante você falar de você. Eu sinto dor. Por mais que você ache bobo, ache que não tem valor, eu sinto dor. Vamos fazer acordos? Vamos conversar sobre isso? Porque às vezes eu dou importância ao que você não dá importância. Mas você precisa saber que isso é importante para mim, para que você respeite isso. E vice-versa. Então começa a tentar exercitar. Se a situação fica assim impeditiva para você, eu tentei, mas eu não estou conseguindo, então dá um passo antes. Dialoga com o seu mentor, seu anjo da guarda. Conversa com ele sobre esse seu sentimento. Poxa, meu anjo, hoje eu tive tal experiência e eu senti isso porque eu penso assim, eu busco isso. Experimenta isso, porque nesse diálogo com o seu mentor, através da mente, ele vai começar a te influenciar com novas ideias, que vão te ajudar a digerir e a elucidar, e até ter ideias de como lidar com a situação. O melhor dos mundos? Você buscar um terapeuta para que você consiga compreender essas fragilidades e curar essas fragilidades, dialogar com o outro que está envolvido no conflito e dialogar com o seu anjo guardião. Se você conseguir fazer os três, seu caminho evolutivo vai dar uma impulsionada considerável. Não conseguiu fazer os três? Vai começando por um deles. Mas se você não der o primeiro passo, você nunca vai conseguir chegar lá na frente. Começa agora, daqui a pouco você vai se surpreender com a sua transformação através dos conflitos.